Se você adiou a reserva das férias de verão por receio de que o conflito no Oriente Médio afete voos ou aumente os preços das passagens, não se preocupe, você não está sozinha. Companhias aéreas europeias enfrentam um grande choque energético após combates no Golfo interromperem rotas do Estreito de Hormuz, essencial para o fornecimento de combustível de aviação. Os preços do combustível quase dobraram e houve temor de escassez na Europa. Mas a CEO da EasyJet pede que passageiras não entrem em pânico. Ela afirma que os voos seguirão conforme o planejado neste verão. Mesmo assim, as companhias aéreas alertam que passageiras estão mudando o comportamento, demorando mais para reservar, monitorando preços e avaliando se a crise geopolítica é temporária ou pode afetar os custos das viagens nos próximos meses. Gostaria de chamar a economista Alex Commen, que está no estúdio, para explicar o impacto dos combustíveis mais caros e da ansiedade das consumidoras. Então, há mensagens contraditórias aqui. Posso dizer, como alguém que adora viajar, claro, estou saindo de Israel de avião. Costumo reservar no último minuto, pois imprevistos podem ocorrer. Porém, isso muda para quem está no exterior. As companhias aéreas estão dizendo que não há escassez imediata de combustível agora, mas os preços do querosene de aviação ainda dispararam. Então, quanta pressão você diria que isso está colocando sobre a indústria aérea? Lucratividade, preços das passagens? Já estamos vendo os preços das passagens aumentarem? É um momento constrangedor para as companhias aéreas, já que vários aeroportos importantes, como Dubai no Golfo, foram fechados. Algumas companhias aéreas faliram, como Spirit Air, Magnific Charter e Joy Air. Portanto, foram pelo menos 3 companhias que fecharam. Como você disse, os preços sobem e as pessoas estão frustradas. Então essa declaração não deve ser levada tão a sério, porque não é como se esses CEOs soubessem o que vai acontecer politicamente entre os Estados Unidos e o Irã. Eles não sabem o que acontecerá com o Estreito de Hormuz, ou algo assim. Eles só querem acalmar as pessoas, pedindo que comprem as passagens antecipadamente. Assim, podem dormir tranquilos, sabendo que vão lotar os voos. O que eles podem levar em consideração é o fato de que a economia global é muito agressiva. Então, quando os preços do petróleo sobem, de repente surgem novas fontes de petróleo, especialmente os Estados Unidos, que se tornaram um grande exportador de petróleo e gás. O mesmo ocorre na América do Sul, etc. Então, como o petróleo no Golfo é muito barato, mas como o Golfo agora está restrito por causa do Estreito de Hormuz, de repente você vê o petróleo mais caro se tornando competitivo. E isso é ótimo, porque de repente a oferta neutraliza até certo ponto o problema com o Estreito de Hormuz. Então, eu acho que é uma boa notícia, mas deve ser recebida com cautela. Sabe, estamos ouvindo, claro, relatos de que as pessoas estão reservando voos mais em cima da hora. Novamente, falei sobre minha própria experiência. Eu mesma já fiz isso por causa de toda a incerteza em torno do conflito. O que isso revela sobre a confiança do consumidor agora? As companhias aéreas e o setor já estão sendo afetados? Já foram afetadas. Muitas companhias aéreas perderam dinheiro. A EasyJet perdeu dinheiro. A Air France e a Qatar Airways perderam muito dinheiro por causa dos voos cancelados. Então, várias companhias aéreas estão sob pressão. Algumas companhias aéreas fizeram hedge do preço do petróleo, o que é importante para elas. Algumas companhias aéreas se anteciparam e resolveram isso. Outro problema é o dólar baixo, porque muitas companhias aéreas recebem em dólares, e isso pode prejudicar seus balanços, dependendo de como elas pagam pelo petróleo ou outros serviços que recebem. Então, é um ambiente muito turbulento em que elas estão operando. Às vezes, isso é chamado de tempestade perfeita, quando você tem escassez de petróleo, petróleo caro e o dólar, que está despencando. Então, toda essa incerteza causa muitas crises que precisam ser tratadas imediatamente. Mas eu acho que eles vão fazer um bom trabalho, alguns deles até têm aplicativos de software especiais para lidar com crises, originalmente desenvolvidos para crises climáticas, mas que são absolutamente aplicáveis no caso de petróleo, guerra e todos os outros elementos. Certo, agora eu quero dar uma olhada mais ampla na situação econômica global, além dos voos. Quais outros setores foram mais impactados pelo conflito agora, ou áreas que consumidores devem observar? Bem, quer dizer, indústrias que exigem muita energia
Uma nova indústria desse tipo é a indústria de IA, porque eles estão usando grandes centros de computação que fazem todo o processamento para os grandes modelos de linguagem. Então estamos falando de grandes centros de computação que consomem muita energia. Energia é muito cara e está mais difícil de conseguir recentemente. Se você falar sobre logística, muito do que estamos vestindo agora foi fabricado no Extremo Oriente. E, como resultado, a cadeia de suprimentos desses produtos, sejam roupas, eletrônicos, automóveis ou o que for, fica limitada, como experimentamos durante a pandemia de Covid. E o resultado é que todas essas cadeias de suprimentos foram interrompidas, o que significa que há enormes estoques que terão que ser enviados mais tarde. Então, há escassez, etc. Então, é uma oportunidade para quem tem estoque e pode aproveitar isso. É uma ameaça para aqueles que estão sem produtos. Essas são as principais indústrias afetadas por isso. Certo, eu gostaria de agradecer a você, Alex, por estar conosco. Foi um prazer. Todos torcemos para que fique claro se poderemos fazer nossa próxima viagem de férias por um preço acessível. Merecemos isso.